O som tá bom? Tá dando para escutar direitinho? Tá sim. Tá entrando mais gente, né? Na hora que vocês decidirem, quiserem, certo? Aí vocês me avisam que a gente começa, tá certo? É, professora, se quiser começar, viu? Já sai. Então, eu vou colocar logo a apresentação. Pronto. Se quando vocês tiverem alguma dúvida, certo? Se quiserem perguntar, se quiserem mandar no chat, como eu vou colocar a apresentação, se a Maria Amélia quiser ir me passando essas informações, né? Ou tirando as dúvidas de vocês, é só me perguntar, tudo bem? Tudo bem, a senhora pode começar. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, certo? Vamos para mais um aulão, né, sobre o Enem. E eu gostaria de trazer esse tema, né, para a gente trabalhar hoje, Enem 2020, superando desafios, né? A ideia é que a gente perceba, né, quantos desafios nós já passamos este ano de 2020, né? Quantos acontecimentos marcantes e que ainda teremos muitos desafios pela frente, certo? Um primeiro desafio que eu gostaria de marcar aqui, né, levando em consideração todo o nosso contexto histórico desse ano, né, que foi a pandemia causada pelo coronavírus, né, levando ao distanciamento social, né, a muitas mortes, e agora, nesse período, estamos na esperança da vacina. Né, outra questão também que foi muito relevante durante esse ano, né, foi a questão da educação, né, com o nosso ensino remoto, e, e a questão do uso, né, das tecnologias, né, dos aplicativos, das plataformas, né, todo esse processo de adaptação, não é isso? Só para confirmar, vocês estão me escutando direitinho? Sim, professora, tá dando para ouvir bem o áudio, viu? Tá certo, vou continuar. Então, minha gente, aí agora nesse finalzinho de ano, né, nós temos esse outro desafio, que é o desafio do Enem, né, depois de alguns impasses, né, se realmente ia ter o Enem, se não teria, né, teve toda aquela votação sobre o Enem presencial, o Enem digital, né, acabou que vai acontecer das duas formas, né, e só nos resta agora seguir as medidas de segurança, né, e seguir em frente, né, bola para frente. Então, né, vamos para a nossa tão temida redação do Enem, né, que os alunos normalmente têm um certo medo, né, mas a ideia é que a gente tente desconstruir um pouco, né, essa ideia do medo, da dificuldade, lembrar que a redação do Enem realmente é mais um desafio
e que é possível, né? Que com certeza, se a gente estudar bastante, se dedicar e treinar, com certeza será mais um desafio superado nas nossas vidas, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês, né, em relação aos objetivos da redação do Enem. Né? O objetivo principal da redação do Enem, né, em relação ao tema que é abordado, é trazer um problema da sociedade brasileira, né? Em geral, eles não gostam de trazer temas polêmicos, né? Porque poderia gerar toda uma repercussão e tal, né? Então, eles normalmente trazem temas neutros, né? Mas a ideia geral seria o quê? Algum problema relacionado à sociedade brasileira, né? Aqui, as 5 competências que vocês já conhecem, já viram e tal, né? Eu trouxe um detalhezinho sobre cada competência, né, que vocês devem observar, né, na competência 1, em relação a demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né, quando vocês, né, mandam a redação, na verdade, não é só a questão, o domínio em geral da língua portuguesa está relacionado tanto à questão da estrutura sintática, né, que vocês consigam escrever um texto, que seja possível fazer uma leitura, né, que não é aquele texto que trava, que engasga, que você consiga ler com facilidade, além dos desvios, né, gramaticais e outros. Em relação à competência 2, né, compreender o tema e usar os conceitos das áreas de conhecimento na estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Essa competência, eu vejo ela como uma das mais importantes, né, porque aqui você precisa fazer a abordagem completa do tema, né, e também é vista a questão do tipo textual, que é o tipo dissertativo argumentativo. Tá? Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa competência, né, vai abordar um pouco melhor. Na competência 3, está relacionada a selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Né? Nessa competência também, normalmente os avaliadores, eles também prestam atenção no seu projeto de texto, né, em relação à introdução, desenvolvimento e conclusão, né, e no desenvolvimento das informações, se você consegue desenvolver informações além das informações que foram trazidas nos textos motivadores, né, informações novas, a questão, né, das informações das áreas de conhecimento, né, citações, exemplos, né, a ideia é essa. Na competência 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, né, um dos principais pontos é a questão dos elementos coesivos, não é isso? E dos operadores argumentativos, né? Eles são bastante parecidos, né? Normalmente é a mesma ideia, né? De trazer essa ideia de coesão, né? De passar uma determinada ideia argumentativa, né? Que você precisa utilizar tanto intraparágrafos, né? E entre parágrafos, ok? Intraparágrafo é dentro de cada parágrafo e entre os parágrafos é no início, né, de cada parágrafo para fazer essa união do seu texto, né, das ideias. A competência 5, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, né? Então, aqui você vai utilizar alguns elementos, né? Aqueles elementos chaves, né? Que é o agente, a ação, o efeito, o modo, o meio, né? E o detalhamento, ok? Na sequência, né? Como eu disse para vocês, em relação à competência 2, que é uma das questões mais importantes, né? Que vocês precisam ver, que é a questão de não fugir do tema. Não fugir do tema e, ao mesmo tempo, também tentar não tratar o tema apenas uma parte desse tema, mas tentar tratar o tema de uma forma completa, né? Eu trouxe aqui como exemplo para vocês o tema agora de 2009, né, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? E a ideia é o quê? Você unir. Você nota que o tema ele é um pouquinho longo, né? Tem algumas informações e você precisa tratar de todas elas, né? Então, democratização do acesso é uma parte desse tema que precisa ser tratada, né? Que os alunos, no caso do ano passado,
precisaram tocar nesse assunto, democratizar o acesso para todos, né, o acesso de forma ilimitada, digamos assim, né, e a questão do cinema, né, então teria que ser a junção, a união desses dois pontos, ok? Por que que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, o que é que os alunos acabam fazendo, né, os participantes? Eles acabam falando apenas de uma parte desse tema, né? Eles viram aqui, democratização, essa palavra é tão difícil. Não, acesso ao cinema. Aí a pessoa vai faz uma redação inteira falando apenas sobre cinema, né? O que é que vai acontecer? Né? Ela fugiu totalmente do tema? Não, não fugiu do tema, né? Mas aí ela não vai ter toda a pontuação que ela poderia atingir, porque aí é o que a gente chama de tangência do tema, né? A pessoa só tratou o quê? Uma parte desse tema, e o ideal é que ela trate o tema de forma completa, ok? E um detalhe para vocês, muito importante: se a pessoa tangenciar um tema, o que é que acontece? Ela vai perder pontuação, tanto na competência 2, na competência 3 e na competência 5, né? Então, é, a, por isso que é interessante, né, muito importante, no momento que vocês receberem o material, né, que visualizarem a proposta de redação, né, fiquem tranquilos, relaxem, né, eu sempre dou a dica da pessoa tentar fazer a redação primeiro, né, porque é o momento que você está mais tranquilo, a sua cabeça está pensando melhor, né, e aí você vai colocar aquelas ideias ali no papel, de forma organizada, não é isso? E deixar para resolver as questões, né, depois, porque aí as questões, por mais que você já esteja cansado, já esteja, digamos, apressado por conta do tempo, você, em algum momento, você poderia chutar ou marcar as questões, né? E a redação não, a redação não tem como você chutar, né? Realmente você tem que fazer ela com bastante cuidado, certo? E eu coloquei aqui, né, a parte da leitura e interpretação, né, para vocês lerem direitinho, tentarem relacionar com os conhecimentos que vocês já têm, né? Tem alunos que leem o tema e diz, eu não consegui entender nada desse tema, né? A leitura dos textos motivadores, elas estão lá, esses textos, né, estão lá também, chamados também de textos de apoio, para auxiliar vocês a compreenderem essa temática, né? Compreenderem esse tema, certo? E a ideia é que, além dos textos motivadores, vocês consigam lembrar ou relacionar todos os conhecimentos que vocês têm, né, o que vocês já adquiriram durante a vida sobre aquele assunto, ok? Qualquer dúvida, só perguntar, tá certo? Ó, eu coloquei aqui, ó, acionar conhecimentos, né? Por que que eu tô puxando nesse assunto? Né? Quais seriam esses conhecimentos? Né? Informações, citações, né? E fatos, acompanhados da referência. Por quê? A competência 2, né, como ela trata dessa questão de você relacionar as áreas do conhecimento também, todo conhecimento que você tiver e que você conseguir levar para a sua redação, que seja relacionado ao tema, ela vai te ajudar muito, né? Vai tornar a sua redação mais rica, né, vai trazer o que a redação precisa, né, que é o desenvolvimento das informações, né, embasar os seus argumentos por meio, né, dessas informações, né, então, não precisa só ser citações, pesquisas, né, tem toda uma abrangência em relação a essa parte, né, vocês podem utilizar nomes de livros, obras, né, literárias ou outras, peças de teatro, filmes, esculturas, músicas, estudos, pesquisas, frases, fatos históricos, né, personalidades ou falas de personalidades, certo? Teve em alguns outros Enems, né, e outras redações, que os alunos utilizaram bastante, né, nomes de filmes, no caso desse do ano passado, que era relacionado ao cinema, né, aí vocês podem perguntar, professora, mas tem que ser um filme, assim, né, com a temática e tal específica, ou tem que ser um filme, pode ser qualquer tipo de filme.
né? A ideia é que esteja relacionada de alguma forma com o tema, né? Não tem um padrão específico, certo? Teve um ano que era aquele ano que falava sobre os surdos, né? E os alunos citaram bastante nomes de séries, né? Ou exemplos de episódios de séries da Netflix, por exemplo, certo? Você também poderia utilizar. Eu lembro que na época dos surdos foi citada muito a série Atypical, né? Que fala sobre um menino, que ele é autista, né? Então, tudo que você tiver, todas as informações, né? Com certeza elas podem lhe auxiliar nesse momento, ok? Por último aqui, né, eu coloquei selecionar as ideias, né, os argumentos, as citações, e já definir o que é que você vai colocar na sua intervenção. A ideia é que quando você realmente pegue o tema, né, você dá uma pensada sobre tudo aquilo, você já defina realmente, né, sobre o que é que você vai falar, né, em cada parágrafo, né, fazer o que a gente chama de um esboço, né, definir quais as citações você pode utilizar, né, se você lembra de alguma, certo? E de que forma você vai trazer uma solução para aquele problema, tá certo? O esboço que eu falo para vocês é esse esboçozinho aqui, né, aquele que com certeza vocês já viram, ou de formas diferentes também. Eu trouxe bem simples, né? Aqui está dividido a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Isso aqui é o que a gente chama de projeto de texto, né? Que a gente normalmente vocês serão avaliados se vocês possuem ou não um projeto de texto, né? Se esse texto possui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a apresentação do tema. A ideia, pessoal, que logo na introdução vocês já coloquem o tema vocês podem escrever o tema completo, certo? Sobre o problema, né? Aí coloca o tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Por que que eu estou dizendo isso? É uma dica. Porque fica mais fácil para quem for corrigir já perceber que você já está por dentro, né, daquele tema, ok? Do tema que você vai abordar. Aí aqui eu coloquei a tese, né? Qual a problemática você vai abordar sobre aquele tema, não é isso? E normalmente é interessante que você já cite, né? Apresente, digamos, quais serão os argumentos que você vai desenvolver aqui, né? Na parte do desenvolvimento. Quais argumentos você vai trazer sobre aquele problema, né? Então, em um parágrafo, você pode colocar um tipo de argumento, desenvolver um determinado assunto, né, o que a gente chama de tópico frasal, e no outro parágrafo já desenvolver outro tipo de argumento, né, relacionado a um outro determinado assunto específico, né. Por último, a conclusão. Normalmente, é importante fazer uma retomada desse tema, né? Como assim uma retomada? Relembrar a importância daquele tema, ou qual o problema relacionado àquele tema, né? E apresentar a solução, ok? E aí, vocês já devem estar bem cansados, né? E eu queria trazer agora um vídeo, né, que eu combinei aqui com o pessoal, que é para dar uma descontraída, certo? Como é que a gente vai fazer para passar esse vídeo? Eu saio aqui. Pronto, professora, boa tarde. Aqui é o professor Rafael. Eu já estou com o vídeo aqui no ponto, certo? Vamos só pedir que a senhora para a apresentação. Aí eu coloco. Ok? Ok. Redação introduz e desenvolve. Na conclusão cê resolve.
cima do muro, não vem com essa de frase muito longa. Desenvolve, constrói argumentos, escreva sempre bons exemplos. Não se esqueça do tópico frasal. Redação, introduz e desenvolve. Na conclusão cê resolve. Tá no fim, quase na última linha. A conclusão tem que estar amarradinha. Intervenção com a proposta afinadinha. Se a autoridade falou sem problema, cite a fonte, não fuja do tema. Direitos humanos você deve respeitar. Com Gomin, sua proposta é certa. Passe a limpo, rascunho não espera. Concluiu, vem o 1000 horas. Redação, introduz e desenvolve. Na conclusão cê resolve. Escreve a tese, contextualiza tudo. Escolha um lado, sai de cima do muro. Não vem com essa de frase muito longa. Desenvolve, constrói argumentos. Escreva sempre bons exemplos. Não se esqueça do tópico frasal. Redação, introduz e desenvolve. Na conclusão cê resolve. Tá no fim, quase na última linha. A conclusão tem que estar amarradinha. Intervenção com a proposta afinadinha. Se a autoridade falou sem problema, cite a fonte, não fuja do tema. Direitos humanos você deve respeitar. Com Gomin, sua proposta é certa. Passe a limpo, rascunho não espera. Concluiu, vem o 1000 horas. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Alguém já conhecia a música, né, da MC Pocahontas? E aí, vamos continuar, então? Foi só para dar uma descontraída, certo? Não sei se vocês já tinham escutado essa música. Eu achei bem interessante a ideia, né? A proposta. É lá do site Descomplica, certo? Vocês estão me escutando? Por favor, só confirmem. Sim. Tá certo, vou continuar, então. Eu queria puxar um pouquinho para essa questão das citações, né? Que, como eu disse para vocês, é uma questão importante, né? Porque vai trazer todo o embasamento para o texto de vocês, né? Vai enriquecer e vai garantir uma pontuação extra, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos de citações de temáticas diferentes, né? Aqui para vocês, ó. Professora, mas seria interessante eu decorar. A ideia é que vocês consigam, né? Tentem decorar pelo menos algumas citações para que vocês possam, né, utilizar, tá certo? Essa primeira aqui que eu trouxe é do Nelson Mandela, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A próxima é do Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, certo? Então, a primeira mais voltada para a educação, a segunda, apesar de Paulo Freire ser um educador, a temática é sobre a inclusão, né, sobre diferenças. A outra aqui, a justiça num lugar qualquer ameaça
a injustiça num lugar qualquer ameaça a justiça em todo lugar, que é do Martin Luther King, né? São pessoas bem renomadas, digamos assim, né? Famosas, conhecidas. E a última, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, que é o artigo 1 da Declaração dos Direitos Humanos, tá certo? E como eu sei que não é fácil, né, a pessoa decorar várias e várias citações sem ter certeza realmente qual tema vai cair, né, de qual ideia você vai precisar, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma citação que ela pode ser usada em qualquer redação, pelo menos em boa parte delas, né? Como assim? Aqui é uma citação direta, né? Ela está entre aspas, que é do artigo 5º da Constituição Federal, né? A Constituição de 1988, ok? Então, aqui está o texto na íntegra, né? Que vocês podem utilizar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, certo? Se eu não estiver enganada, está faltando algumas coisas, que também tem direito à educação, né, além de outros direitos. Né? Então, vocês podem citar o artigo 5º, né, que são o que eles chamam de direitos e garantias fundamentais, né, que a Constituição Federal de 1988, né, garante, também chamada de Carta Magna, né, a Constituição Cidadã, tá certo? Eu trouxe aqui de forma indireta, né? É importante lembrar que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, traz como garantias e direitos fundamentais o direito a. Aí aqui vocês podem, né, se adequar, ou não precisa vocês, por exemplo, citarem todos. Um exemplo, né, que se for um tema de redação relacionado à saúde, né, então você vai dizer que traz, a Constituição vai trazer, né, e cita apenas a parte da saúde como um dos seus direitos fundamentais. Ok? Normalmente, essa citação da Constituição Federal, ela sempre é usada, né, em todos os temas, né? E aí, aquele velho detalhe, né? Como é que eu começo a redação? Como é que eu posso começar? Aqui vocês podem usar também, tipo uns formatos, né? São exemplos que vocês podem começar. Existem inúmeros, né? Então, você pode começar apenas com atualmente, né? Voltando para o momento atual. Esses 3 pontinhos aqui seria o espaço para vocês citarem, colocarem o tema, né? Atualmente, o problema da democratização do cinema no Brasil, né? É um desafio que atinge a sociedade brasileira, né? E aqui você vai puxar as outras questões, né? Qual o desafio? Quais são os problemas que atingem a sociedade brasileira relacionada a esse tema, né, que aí você já introduz aqui, né, já cita, para desenvolver lá na parte do desenvolvimento. Outra forma que eu coloquei, comenta-se com frequência a respeito aqui na sequência você já pode citar o tema completo também, tá certo? Esses exemplos aqui de baixo, né, outros exemplos, recentemente, historicamente seria, e no passado, quando você vai fazer a parte da contextualização, né, histórica, citando algum evento, algum momento histórico, certo? Outra ideia que eu trouxe para vocês também, né, uma citação que pode ser usada para diversos temas, né, uma citação bem conhecida, curtinha, né, que é o poema aqui, um trechinho, um verso do poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, né? A ideia é que ela é meio que uma citação neutra, né, que você pode contextualizar, relacionar ao problema que você vai desenvolver ali na sua redação, né? Tá entre aspas, né, no meio do caminho tinha uma pedra. Aí aqui, o famoso verso do poeta Carlos Drummond de Andrade, trata-se de uma metáfora para desafios.
Análogo a essa situação, né, é evidente que há uma pedra no caminho do Brasil. Aí ele botou aqui, ó, 2 pontos, e vai citar quais são esses problemas, né? A crescente produção de lixo e suas consequências. Dessa forma, faz-se necessário discutir essa problemática, né? Aqui é apenas a introdução. Outro modelo de introdução, coloquei aqui embaixo também, ó, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Os versos do poema de Carlos Drummond de Andrade podem exemplificar atualmente os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Haja vista que esse é um obstáculo na trilha de uma nação em desenvolvimento. Nesse sentido, uma análise social e governamental é necessária para solucionar o problema. Ok? Essa citação, no caso, ela não é tão difícil assim para a gente decorar, né? Fica mais fácil. E aí, continuando, eu trouxe aqui, né? Foi o tema de 2018, se eu não estiver enganada, os desafios para a educação inclusiva no Brasil, certo? E eu quero chamar a atenção aqui, que eu até coloquei destacado para vocês, a parte dos operadores argumentativos, né? A gente vai dar uma analisada geral, né? Prestar atenção aqui na introdução, como foi feita, e nesses exemplos de operadores argumentativos, né? Intraparágrafo, aqui dentro do parágrafo, que está em amarelo, e entre parágrafos que estão em vermelho, ok? Ele começa assim, né? O acesso à educação é um direito básico de extrema relevância para a formação do indivíduo, sem qualquer distinção, enquanto cidadão. Entretanto, apesar de assegurado em lei, a dificuldade encontrada por uma parcela da sociedade, dando ênfase às crianças e jovens com deficiências, acaba por limitar a concretização dessa garantia. Lembra que a gente viu, né, que lá na Constituição, né, tem uma série de garantias, né? Nesse sentido, né, ele faz aqui a ligação da informação anterior com a informação seguinte, né? Nesse sentido, a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, LBI, né, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, configura um grande avanço. Devemos, contudo, analisar de forma crítica sua aplicação prática, bem como seu diálogo com o atual sistema de ensino, ok? Normalmente, nesse trecho aqui, no finalzinho, a pessoa já citaria o que é que ela iria colocar nos seus argumentos seguintes, né? Mas ele colocou, digamos assim, apenas de uma forma, digamos, superficial, não direta, certo? Mas a ideia é que você já coloque de forma direta o que é que você vai tratar nos próximos parágrafos, aqui, né? No finalzinho da introdução. Desse modo, é preciso falar daquilo que é apontado pelos responsáveis como um dos maiores obstáculos encontrados. Aí, nesse parágrafo, é que ele cita aqui, ó, o que é que ele vai desenvolver, né? Ó, a falta de acessibilidade. Isso engloba desde a escassez estrutural até a ausência de profissionais capacitados e preparados para lidar com as necessidades dessas crianças. Essa situação, né, notem aqui, que situação, esse problema, né, da acessibilidade que foi citado anteriormente, né, a união dentro do próprio parágrafo. Aliada à cobrança indevida de taxas extras, feitas por muitos estabelecimentos, causa revolta e impotência nos responsáveis, como foi mostrado em reportagem exibida no começo de 2016 pelo Fantástico. Aqui ele vai fazer uma referência, né? Por esse motivo, né, a LBI tem tamanha importância, né? Busca sanar os problemas de livre acesso visando a sua igualdade. Aqui eu não estou conseguindo visualizar direito a parte do slide. Sua igualdade está coberta. Pronto, a sua igualdade e permanência previstas na Constituição. Ok? O slide seguinte são os dois últimos
parágrafos, né? Ele continua adicionando informações, né? Então, utilizou outro operador argumentativo, ó. Além disso, né? Aí ele vai puxar para outra questão. Não podemos deixar de questionar o modelo atual de ensino adotado não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. A exclusão, nesse sentido, não se restringe às crianças com necessidades especiais. Entretanto, tende a rejeitar também as superdotadas e portadoras de transtornos como déficit de atenção. O modelo rígido de avaliações limita a análise do aprendizado a resultado em provas e termina por, como disse a coordenadora de Educação Especial de Florianópolis, Rosângela Machado, causar sofrimento para a criança, não valorizando seu real potencial. Por esse motivo, por muito tempo defendeu-se a ideia de que crianças com deficiência e transtornos deveriam frequentar escolas diferentes das ditas crianças normais, ou tomar medicamentos para se adaptar ao padrão reiterando, né, a sua exclusão. Só lembrando aqui para vocês, né, essa citação que ele colocou aqui da fala dessa coordenadora, né, de educação, provavelmente seria uma frase que estava nos textos motivadores, né? Como eu disse para vocês, os textos motivadores estão lá para ajudar vocês a compreender o tema, né? E ele traz algumas informações sobre o tema, né? Se vocês podem utilizar essas informações, né? Vocês podem utilizar de preferência, lá tem as porcentagens, né? Vocês vão colocar com as palavras, e de preferência utilizando as próprias palavras de vocês, né? Vocês ganham ponto com isso? Sim, certo? Mas o que é que vocês ganham mais pontos? Se vocês trouxerem novas informações sobre o assunto, né? Informações do conhecimento de vocês, outros tipos de citações a respeito daquele tema, tá certo? E, por último, a conclusão, né, utilizando aqui o operador argumentativo, portanto, né, que é um dos mais usados, mais conhecidos. Portanto, para que a LBI não seja apenas mais uma lei que não sai do papel, torna-se necessário levar em consideração a sua aplicação e obstáculos. Fica claro que é fundamental repensar, por meio da mobilização. Aqui a gente vai perceber agora esses elementos que eu falei, né? O agente e tal. O que alguns alunos acabam se perdendo às vezes é que colocam muitas propostas de intervenção, né? Diferentes. A ideia é que você não precisa colocar várias. Você pode colocar apenas uma, mas que contemple todos esses elementos, né? Até porque, quando você for avaliado, a proposta de intervenção que vai ser contada é a que realmente for mais completa, né? Então, só vai contar uma, ok? Você pode botar 3, 4, só conta uma proposta, né? Uma análise de elementos. Fica claro que é fundamental repensar, por meio da mobilização dos mais diversos setores da sociedade, nessa parte aqui do repensar, ela não seria a ação, né? Mas não é uma ação prática. Então, ela já não seria válida. A ideia é que seja uma ação prática, que ela realmente possa ser realizada, né? Aqui seria o modo meio, né? Por meio da mobilização dos mais diversos setores da sociedade. A ideia é que você cite, que ele citou na sequência, né? Em especial das famílias, em parceria com o Estado, né? O agente. A forma de educar para incluir. Aí ele botou aqui, outra ação por parte deste deve ser. Ele já não cita novamente o agente, ele meio que usa o agente anterior. A ideia é que você bote mais organizadinho, né? Você pode separar, usar um agente só mesmo. Outra opção por parte deste deve ser a criação de associações, né? Aqui a gente já percebe uma ação realmente prática, né? Aí, o fornecimento de incentivos e subsídios para as instituições privadas e a garantia de estabelecimentos bem equipados e preparados na rede pública, né?
Por fim, é preciso, aí ele traz mais uma proposta, por parte das escolas, né, o agente, investir na contratação de profissionais qualificados e na capacitação daqueles que já integram seus quadros, né? Aqui seria a ação, além da adaptação do espaço físico, certo? Então, agente, ação e, por último, ele colocou: assim caminharemos para uma sociedade mais justa, na qual direitos não são tratados como favores. Esse finalzinho aqui a gente poderia colocar como o efeito, né? Seria o efeito dessa ação, tá certo? Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar, tá certo? Tudo bem? Podemos continuar? Tá tranquilo aí? Tá sim? Estão me escutando? Respondam aí, confirmem, Até por agora favor. no chat, nenhuma dúvida. Tudo certo aqui, tudo tranquilo. Tá certo. Ó, aí eu trouxe aqui, né, alguns exemplos, que eles chamam exemplos aceitos de elementos coesivos. A gente pode chamar também de operadores argumentativos, né? Que são algumas palavras, né? Que com classes gramaticais diferentes, né? Mas que desempenham, além desse elo coesivo, né? Dentro do texto, essa união das informações, das orações, elas desempenham a argumentação, né? Trazem uma ideia relacionada, né, àquele termo, tá certo? Aí eu coloquei algumas aqui, ó, as principais, né? Eu, acredito que vocês podem utilizar, vocês já utilizam algumas dessas, outras não são tão usadas, né? Mas elas normalmente são as que o pessoal costuma usar, tá certo? Ó, ainda, além disso, não só, e mais também, né? A ideia de adição de ideias, isso posto, dito isso, com isso, né? Ele vai trazer aquela questão da retomada de ideia, ligando e retomando, né? Uma determinada ideia. Assim, dessa forma, desse modo, logo, portanto, né? A ideia de conclusão ou continuação também do que já está sendo dito, como consequência, consequentemente, né? Essas aqui estão relacionadas quando você coloca um problema e suas consequências, né? E você pode utilizar esses termos. Essas duas aqui são bem famosas, ó. Destarte e destarte, né? Você fica pensando, né? O significado, elas significam a mesma coisa que desta maneira, né? Elas são bem bonitinhas, são diferentes, né? E vão dar todo um charme para a redação, né? E ela traz a ideia da continuação de uma ideia que já está sendo colocada, né? Ou a adição, né, de novas ideias, ok? Apesar disso, contudo, no entanto, porém, mais, todavia, né? Tanto a questão de concessão como de ideia contrária, não é isso? Essas aqui são mais conhecidas, né? A gente já costuma usar. E por último, eu coloquei o para, que traz a ideia de finalidade, ok? E aí chegou o momento, né? Não sei se vocês já estão por dentro, não sei, acredito que vocês já têm acesso, né, às informações diariamente. Eu sigo no Instagram tanto a página do MEC quanto a página do INEP, né? E recentemente surgiu agora, semana passada, né? Não sei se vocês já viram essa notícia, que foi a divulgação de uma dica do tema de redação do Enem, né, no site do MEC, certo? Parece que no dia eles tinham colocado para as pessoas fazerem algumas perguntas, né, tirarem dúvidas, né, sobre o Enem. E as pessoas, claro, né, os participantes acabaram pedindo para dar alguma dica ou perguntando qual seria o tema de redação, né? E o MEC fez essa seguinte postagem no Story, ó. Vocês pediram spoiler sobre a redação do Enem. Spoiler eu não posso dar, mas segue uma dicasinha para vocês, né? A galera, né, que faz vídeos, que tem páginas no YouTube, né, tem sites e tal,
eles ficam muito ligados nessas páginas, tanto do MEC quanto do INEP, porque parece que todos os anos eles dão alguma dica realmente relacionada ou direcionada, né, sobre qual seria o tema proposto, ok? E aí, na sequência, eles fizeram essa postagem aqui das competências, de uma boa redação, né, relacionada à competência 4, né, que foi o que a gente acabou de ver, a questão dos elos coesivos, né, os operadores argumentativos, certo? E depois postaram essa outra imagem, que é uma imagem de divulgação da CAPES, investimento na formação de professores, que diz assim, em 2020, 620 novas turmas da UAB iniciaram as aulas em 35 instituições, preenchendo 17 mil novas vagas, certo? Então, o que é que a galera deduziu? Que o tema da redação do Enem, né, desse ano, será da área da educação, tá certo? Eles pegam como base a anos anteriores, né, que tanto o MEC como o INEP também deram indícios, né, tipo, dias antes, na época do tema lá da questão dos surdos, né, aliás, do cinema, eles postaram uma imagem dessa, né, de divulgação, falando sobre o acesso ao cinema de uma aldeia indígena, mais ou menos essa ideia, né? Uma coisa relacionada. E deu tudo certo. Então, já está com alguns anos seguidos que eles estão fazendo isso, meio que dando dicas, né? Ele trouxe aqui, né? Ó, a dica dada pelo Ministério destaca a importância da competência 4, né? E do manual de correção da redação, né? Que eu não sei se vocês também já estão por dentro. Se vocês forem lá no site do INEP, já está disponível os 5 manuais de correção de redação, né, que são os manuais utilizados pelos corretores, os avaliadores, né, das redações. E realmente estão lá à disposição, muito simples para baixar, né, estão todas as informações, né, então, se quem quiser depois dar uma olhadinha e tal, dar uma conferida, tem alguma dúvida, tá certo? Que avalia se o candidato demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação do texto, né? No caso, não só da competência 4, mas de todas as outras competências, estão todos lá. Aí, em seguida, o MEC fez outra postagem, ressaltando os investimentos feitos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da CAPES, na formação de professores, tá certo? E aí eu trouxe aqui, né, claro que dentro da temática geral educação, tem muita coisa para se falar, né? Pode cair muita coisa. Então, estão sendo tratados alguns temas, né, ou pensados como analfabetismo digital, né, levando em consideração o ano que precisou que muitas pessoas, né, aprendessem a utilizar as tecnologias digitais, né, todas as ferramentas, os aplicativos, né, plataformas, e acabou surgindo esse tipo de analfabetismo, né, em relação ao uso das tecnologias, né, modernas de hoje. A questão também da educação à distância, né, que era, até um tempo atrás, não era tão bem vista, né, não se via, digamos assim, com uma relevância, né, não se dava tanta importância à educação à distância até um certo tempo, e esse ano, né, de 2020, a educação à distância veio realmente para mudar esses pensamentos, mudar os paradigmas, né, e mostrar realmente a sua importância num momento como esse, não é isso? E, ao final, aqui, o uso das tecnologias na educação, né, a quantidade de ferramentas, né, de formas como os professores se utilizaram, né, se reinventaram, né, para trabalhar a educação. No meu caso, por exemplo, eu utilizo mais o aplicativo WhatsApp, né, quem diria, né, que um aplicativo que era apenas para conversas, né, para trocas de mensagens, recados, né, grupos de informações, se tornaria uma ferramenta
para a educação, não é isso? Aí eu trouxe aqui, já estou finalizando, tá certo? Quem tiver alguma perguntinha, se quiser ir colocando aí, alguma dúvida, trouxe aqui para vocês, ó, link, sites, redes sociais, aqui o site do INEP, certo? Nesse site aqui, ó, nessas duas páginas, Imagine Blog e Guia do Estudante, né? Tem vários modelos de redação que vocês podem acessar, certo? Tem um aplicativo também que é totalmente relacionado ao Enem, sobre resolução de questões e outras coisas, né? Que vocês podem baixar lá no Play Store. E no TikTok, no Instagram, né? Vocês podem dar uma olhadinha nos perfis aqui do Study Matheus e Tique Redação, né? Tô com preguiça de estudar, vou dar uma olhada no TikTok, não custa nada, dá uma olhadinha lá, dá uma olhada nas postagens, né? Bem interessantes, divertidas também, tá certo? E com certeza vai ajudar vocês, tá bom? Eu só finalizando, né? Eu espero que nesse momento que vocês forem fazer a prova, né? A ideia é que vocês tentem ficar tranquilos, né? Eu sei que não é um momento fácil, às vezes é meio corrido, mas quando vocês se sentarem na cadeira, respirem fundo, né? Aquela ideia de realmente deixar tudo que está lá fora, né? Paradinho, tranquilo, e focar totalmente ali naquele momento, né? Que é um momento muito importante, né? Que é um momento seu, de tudo que você já estudou e que com certeza vai estar totalmente relacionado, né, ao seu futuro, né? Então é um momento que requer muita dedicação, muita tranquilidade, muito foco, tá certo? E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né, que tenha trazido alguma informação nova, alguma coisa que tenha contribuído aí para vocês e para esse momento tão importante que já está tão perto. Tá certo? Muito obrigado, professora, pela presença. Muito obrigado pela contribuição que a senhora nos deu. Acredito que os meninos gostaram muito da aula, né? E sinta-se convidada a voltar mais vezes, né? Para nos agraciar com a sua presença, ok? Tá certo. Agradeço também demais, certo? O convite, fiquei muito feliz, né? Assim como vocês, eu também sou aluna de escola pública, de faculdade pública, então é um prazer enorme estar aqui e contribuindo de alguma forma. Muito obrigado pela presença. Meninos, a frequência se encontra aí no chat para vocês fazerem, ok? E qualquer dúvida a mais, o professor está aqui para reacionar. Se não, muito obrigado pela presença. Amanhã tem mais aulões e a gente libera a programação em seguida. Muito obrigado, professora Tânia. Obrigada. Até outra hora. Foi,